Então, hoje estamos aqui trazendo Renata Guberfein, que já está aqui também na tela. Renata é uma querida nossa, ela é diretora da L'Oréal Brasil, é uma carioca, mas que é quase que uma paulistana também, está sempre aqui em São Paulo, já fez eventos conosco aqui no Open Mind. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Estamos também com a Marcela Urso. A Marcela, ela também já está conosco de longa jornada aqui no Open Mind. Ela é diretora da Well Hub, né? Fala aí sobre saúde e bem-estar. É uma executiva também muito experiente. E estamos com o Eduardo Heinemann. O Eduardo, que é uma pessoa também extremamente generosa no compartilhamento de conhecimento, afinal de contas, ele tem uma bagagem muito grande. Ele é da JIF, está à frente aí de operações de mineração, dentre outros assuntos. E os três estiveram lá no SXSW. E eles vão trazer aqui para nós a visão deles do que rolou lá no SXSW. Eu também vou contar com o apoio aqui do meu amigo Ricardo Bigliazzi, que está aqui na sala. Ele é membro do staff do Open Mind. O Ricardo, ele vai fazer a mediação desse debate aqui hoje, né? Nós teremos aqui um formato diferente, né? Que vai ser um formato de perguntas que foram elaboradas por esse grupo, né? Eles discutiram e carinhosamente prepararam essa pauta. Marcela está com a apresentação e com essas perguntas afiadas, ela vai conduzir isso com os três, né? Porque ela também participou disso. E nós vamos fazer uma coisa muito bem organizada aqui. Como que será a nossa dinâmica? Nós teremos 30 minutos de apresentação deles, das visões deles, através de perguntas que foram elaboradas entre eles. Nós vamos ligar o nosso cronômetro aqui para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo. E nós vamos também abrir 20 minutos de perguntas e discussões do público. Afinal de contas, pessoal, a gente quer cada vez mais estabelecer aqui uma rotina de reunião. Isso aqui é uma reunião entre os membros do Open Mind, com a mediação dos três, né, que estiveram lá no evento, trazendo conhecimento, mas que vocês possam interagir. Né? A gente não está assistindo um vídeo do YouTube, mas sim participando aqui desse painel com eles e entendendo a visão. Eu imagino que talvez até aqui nessa reunião estejam outros membros que estiveram também no SXSW, então convido vocês aqui a participar do debate. O Ricardo Bigliazzi, além de cuidar dessa abertura e também desse timing, né, inicial, ele vai cuidar principalmente da parte interativa com vocês, né? Abrindo um timing para as respostas de cada pergunta. Ele vai abrir um timing de 3 minutos e ele vai coordenar a ordem das perguntas. A ordem será a ordem das mãozinhas virtuais levantadas, tá? Então, 3 minutos. Depois de 3 minutos, ele vai silenciar para que a gente cumpra esse cronograma e dê tempo de todos fazerem perguntas e também interagirem aqui no Open Mind Brasil. Já estamos com quase 50 pessoas aqui nessa sala. Essa interação será gravada, tá? Eu quero pedir para o meu time aí já iniciar essa gravação, porque nós queremos que esse conteúdo aqui seja replicado dentro do Open Mind e a gente possa impactar o maior número possível de pessoas, tá? Último recadinho, nosso calendário do Open Mind agora é previsível, tá? Então, eu quero aqui alguém que possa me responder, né, me ajudar. Qual é o calendário do Open Mind? Queria um membro do Open Mind falando aí o nosso calendário de DDD presencial. Será que alguém pode me ajudar com isso aí? Alguém se arrisca? Alguém consegue aí me ajudar? Eu Eu acho que... posso. Opa, quem é o Cabrini? Cabrini, primeira Ah, semana, ótimo.
Primeira segunda-feira do mês em São Paulo, DDD 011. Quarta-feira. Quarta-feira. Isso. Segunda quarta-feira do mês no Rio de Janeiro, DDD 021. Terceira semana em Belo Horizonte, DDD 031. E quarta semana em Curitiba, DDD 041 e nos Estados Unidos. Ah, isso aí, Cabrini, valeu, tá afiado aí. E a novidade é que a partir de junho teremos também a presença do Open Mind em Porto Alegre, tá? Então teremos também rituais presenciais do Open Mind em Porto Alegre. E reforçando a mensagem do Cabrini, do Wagner Cabrini, é que DDD 31 é a terceira quarta-feira do mês, vulgo depois de amanhã. Né? Então, depois de amanhã estarei aí em Belo Horizonte, e esse mês em especial tem 5 semanas. Tá? Então, o que a gente vai fazer com a quinta semana do mês? Vamos estar em Brasília e vamos estar também em Ribeirão Preto para participar da AgriShow. Teremos um jantar para os membros do Open Mind que estarão na AgriShow. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui. Feito a abertura, eu passo a palavra para o nosso querido Ricardo Bigliazzi. Obrigado, Lúcio. Obrigado. E como normalmente fazemos nessas apresentações de conteúdo, eu gosto de apresentar os nossos painelistas, né? Então, vou começar por Marcela Dantas, que ela é New Ventures Director na Well Hub, liderando a expansão internacional da Wheels na Europa, com foco no mercado italiano, enquanto também conduz vendas estratégicas para grandes contas no Brasil. Com sólida trajetória em growth e liderança comercial, acumulou passagens por empresas como Sanap e Givex, onde foi protagonista em iniciativas de expansão e desenvolvimento de novos mercados. É especialista em estratégia go-to-market, crescimento acelerado e desenvolvimento de negócios. Com MBA pela Babson College, Marcela combina visão global, execução prática e forte orientação a resultados. É isso, né, Marcela? Perfeito, estou até impressionada. Será que é isso tudo? É sim. Obrigada, é sim. Ricardo. Um prazer Vamos estar lá, com vocês hoje. rapidamente passando para Renata Guberfein. Ela é executiva sênior com mais de 20 anos de experiência em estratégia, marketing e desenvolvimento de negócios, com trajetória consolidada em empresas globais como L'Oréal, Vivo e Hewlett-Packard, e ao longo da carreira liderou agendas de crescimento rentável, gestão de marcas e expansão de categorias em mercados altamente competitivos, especialmente nos setores de bem de consumo e saúde. Atualmente, atua como conselheira consultiva, mentora de líderes e startups, além de palestrante em temas como liderança, marketing e reinvenção de carreira, com sólida formação em administração, MBA pela ESPM e mestrado pelo IBMEC. Renata combina visão estratégica, impacto em resultados e desenvolvimento de pessoas. E eu finalizo as apresentações aqui com Eduardo Heinemann, que é um executivo com mais de 20 anos de experiência em supply chain, procurement e gestão de projetos, com atuação de empresas globais como Cargill, Accenture, Embraer e General Motors. Atualmente lidera projetos estratégicos de supply chain na América Latina, com forte foco em transformação digital, indústria 4.0 e sustentabilidade. E ao longo da carreira foi responsável por iniciativas de grande escala, incluindo projetos de infraestrutura e operações logísticas internacionais, e eu diria até monumentais, com gestão de contratos complexos e cadeias globais. Engenheiro com múltiplos MBA, formação em inovação pelo MIT, Eduardo combina visão estratégica, execução em ambientes complexos e forte liderança de equipes multiculturais. E quando vocês estiverem com a palavra, se quiserem, é claro, complementem as suas credenciais. Eu vou passar a palavra para a Marcela. Marcela, está contigo, né, que vocês tenham uma ótima apresentação. Obrigada a todos presentes. É um prazer estar aqui. A gente fez com muito carinho essa apresentação para vocês. A gente vai ser rápido aqui no nosso bate-bola, porque a gente quer escutar vocês, né? A gente quer trocar com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, e aí a gente vai guiar a apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui um pouquinho com vocês o que a gente pensou aqui, para estar todo mundo na mesma página. Vocês estão vendo aí meus slides, né? Agora sim, em modo apresentação, sim. Perfeito. Então, a gente já passou aqui pela apresentação. Eu vou começar aqui rapidinho, explicando para quem não conhece o South by Southwest, o que é o festival, tá?
A gente tem aqui, vou pular a apresentação, o festival que surge em 87 em Austin, Texas. O festival ele começou muito focado em música, depois ele foi expandindo para a parte de inovação e tecnologia. Hoje é a principal entrada de recursos na cidade de Austin. Eu não sei se todo mundo tem a oportunidade de conhecer, mas Austin é uma cidade, a gente fala que é a Califórnia no Texas. É uma cidade muito viva, muito eclética, uma cidade cheia de novidades. Então, surge muito bem ali o festival há quase 40 anos atrás, tá? A Renata colocou essa mistura aqui para descrever o SX, achei maravilhosa, que é um Rock in Rio, mais Cannes, mais Web Summit TED, porque é isso, tá, gente? São mais de 1000 palestras acontecendo o tempo inteiro. Então, para quem tem aquela sensação de FOMO, de feeling of missing out, é o SXSW, que você não consegue acompanhar tudo. Então, a gente vai trazer um pouquinho para vocês hoje recortes de profissionais distintos, com experiências distintas. Eu, obviamente, focando ali um pouco mais em vendas, né, no mundo do networking, onde eu consigo agregar ali na minha vida. A Renata, muito focada também na área dela de inovação e marketing. E o Eduardo também, olhando para... A gente sempre tem, né, olhando para um pouco do supply chain, a gente puxa a sardinha um pouco para o nosso lado. Então, a gente vai trazer um pouco dessa visão para compartilhar com vocês, tá? Só para vocês terem um pouquinho de fotos aqui, o South by Southwest, ele tem conferências, mas ao mesmo tempo ele tem cultura. Então, a gente teve como speaker Steven Spielberg, a gente teve shows do Jack Johnson, Alanis Morissette. Então, assim, essa parte cultural é muito interessante. E ativações, né? Para quem gosta de ativações, a gente tem muitas ativações interessantes. E agendas paralelas, né? A gente vai contar um pouquinho para vocês. Big numbers aqui, só para vocês saberem, os brasileiros foram a segunda maior presença no festival. A gente já fala que virou ali Brasil no Texas, os Ubers já falavam brasileiro, porque tanto brasileiro, né? A gente teve mais de 40 speakers brasileiros e mais de 2.000 brasileiros ali fazendo parte do evento, tá? Então, tirando os americanos, a gente foi a maior quantidade de nacionalidade ali. O Brasil foi em segundo lugar, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar falando aqui quais foram os principais takeaways da feira, tá, Rê? Eu vou abrir para vocês dois aqui, Rê e Edu. O que vocês saíram? Gente, foi a minha primeira vez no SX, e aí eu sei que a Renata já é veterana, então, assim, eu queria escutar um pouquinho da Renata e do Eduardo. Quais foram os principais takeaways desse ano na feira? Legal, Marcela. Obrigada aí pela introdução. Prazer estar aqui com vocês, gente. Vocês estão vendo que eu vim direto aqui da Lua de 2030 para estar com vocês. Estou na Artemis 10, já do futuro, para fazer todo o bizu para vocês. Mas, enfim, só uma brincadeira. Acho que de grandes takeaways, grandes aprendizados, eu acho que uma das coisas que me surpreendeu é que assim, o mundo está mudando tão rápido, né, de uma maneira tão acelerada, que nem os futuristas estão conseguindo prever o que vai acontecer no futuro. Assim, a gente viu, né, Amy Webb, Matt Klein, muitas pessoas que trabalham com isso, e falando de outras formas da gente desenhar o futuro, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente com a Marcela. Então, acho que isso é uma coisa que me surpreendeu. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu vi também em todos os lugares, é que o futuro é humano. Então, assim, quanto mais a gente usa a tecnologia, mais importante são as nossas relações, o quanto a gente agrega com a nossa visão crítica, com o nosso julgamento, com a nossa criatividade, né? E a gente sabe que as relações, elas são um dos maiores precursores da felicidade e da longevidade. Isso não é novo, né? Tem um estudo de Harvard aí, que acompanhou durante mais de 80 anos muitas pessoas e concluiu isso, né? E a gente viu muito isso lá. Então, acho que assim, nada melhor também do que a gente estar aqui no Open Mind, numa rede que preza pelas relações, né? Que preza por isso. Então, acho que só para dar o início aqui à nossa conversa, nós estamos aqui, a gente está em linha com o que o futuro vai dizer, né? Com o nosso diferencial no futuro, que são realmente as relações. Então, acho que esse é um dos grandes takeaways, skills, Marcela. né? A gente fala muito de soft skills, né? Que agora, mais do que nunca, vai ser Ou necessário. Seja, treinamos bastante aqui no Open Mind. Exato. E você, Edu? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer Lúcio e Bigliazzi pela oportunidade. É sempre um prazer estar compartilhando um pouco da nossa experiência aqui. Fizemos, Renata, Marcelo e eu, isso aqui de uma forma muito legal para compartilhar e dividir com o restante dos nossos colegas do Open Mind. Começando, eu queria dizer o seguinte, o Bigliazzi passou um pouquinho do meu perfil profissional, mas eu vou muito além. Eu acho que eu sou apaixonado por inovação
eu sou apaixonado por experiências diferentes, por curiosidade. Curiosidade é alguma coisa que me move, tanto para quando eu conheço novos espaços, quando eu estou conversando com alguém pedalando, quando eu saio para pedalar, quando eu saio para jogar tênis. Mas o mais gostoso ainda é falar de inovação e criatividade, tomando um bom vinho e conversando com pessoas. Então, é um momento. E inovação, eu adoro conversar com minha filha, que tem uma visão muito diferente da minha, e a gente sempre se complementa de uma forma bacana. E isso me levou a decidir ir para o SXSW. Muito mais que profissional, eu quis ir por uma curiosidade pessoal. E eu adorei. Para mim foi uma experiência incrível. O primeiro takeaway foi que a inteligência artificial deixou de ser uma tendência. Não é mais uma tendência. Para chegar no evento, eu já peguei um carro autônomo. Isso, para mim, me surpreendeu muito mais do que ter a experiência de andar com um carro sem motorista, mas tudo que cerca esse carro, toda a construção, e não tem alguém acompanhando com controle remoto. É um carro que tem realmente uma autonomia total, seja de parar, virar. Tem muita história para contar, mas assim, já foi a primeira surpresa, a primeira experiência positiva. E ao longo da SX, eu tive muitas outras experiências bacanas, vendo pessoas e discutindo temas. Uma outra experiência, um takeaway importante que eu vejo é que hoje a inovação, ela acontece por uma intersecção de três coisas, na minha opinião: a tecnologia, a criatividade e o propósito, caminhando sempre juntos. Eu acho que essa combinação não é simplesmente inteligência artificial, não é simplesmente o novo pelo novo. Agora, uma coisa que é muito importante, que foi discutida lá N vezes por diversas pessoas, é que o fator humano continua sendo o diferencial. Nós podemos considerarmos ser substituídos pelo AI, mas muito pelo contrário, o protagonismo nosso em cima das decisões, em cima do que a AI faz, ainda é fundamental. Então, o ser humano, mais do que nunca, é o fator primordial para o sucesso dessas novas tecnologias. Perfeito. E uma coisa... Acho que... Pode continuar, Edu. Fala, Mar. Pode falar. Não, eu acho que só para complementar aqui, acho que você está falando muito do ser humano no centro. O ser humano é muito daquilo que a Michelle Schneider fala, né? Não é a inteligência artificial substituir o humano, mas a gente precisa saber usar a inteligência artificial, né? Então, acho que é um pouco disso. E eu achei que a SXSW foi muito feliz, porque ela tem uma coisa muito parecida com o que nós temos no Open Mind, que é fomentar o networking. Como nós éramos a segunda maior delegação do mundo, não foi à toa que São Paulo e Minas prepararam espaços super adequados e interessantes para que houvesse networking entre brasileiros. E isso acho que foi extremamente positivo, porque você fala, brasileiros eu posso conhecer aqui, mas as pessoas lá estavam preparadas, estavam disponíveis, estavam abertas a networking. É uma coisa um pouquinho do que a gente tem aqui, isso é fundamental. Perfeito, perfeito. Aí a gente vai linkar com a próxima pergunta aqui, mas eu concordo com você. Acho que o Waymo, que é o carro ali sem motorista, foi uma experiência à parte, né? Ele já está em Austin há alguns anos, mas a gente ficou muito surpreso positivamente ali. E aí, gente, conectada com tudo isso que a gente está falando, tem uma frase da Esther Perel que fala: nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão inacessíveis, né? O Eduardo falou dos brasileiros acessíveis ali no face-to-face, mas como que vocês avaliam essa frase aqui, que foi um dos grandes takeaways do evento? Bom, posso começar? Tanto faz. Pode falar. Podemos revezar se quiser. Tá bom. Não, acho que essa frase... Bom, a Esther Perel é uma psicanalista, né? Ela sempre fala no SXSW, assim como muitas outras pessoas conhecidas pelas relações, né? Pelo lado humano, como a Brené Brown, como a Jennifer Wallace, que escreveu um livro super interessante chamado Mentoring, também a Kesley Killian, que falou sobre saúde social. Então, acho que aqui a Marcela trouxe uma frase que é muito icônica e que tiveram muitos speakers que trouxeram esse tema, né? E aqui a Esther fez uma entrevista com o criador daquele filme Her, Ela, em português, que foi lançado em 2013, onde uma pessoa se relacionava, né, com um computador, e se apaixonava com o computador. E ela, como psicanalista, falou, gente, eu estou tratando pessoas que têm relacionamentos com IA. E quando a gente olha as estatísticas nos Estados Unidos, é impressionante, porque 49% da geração Z
têm relações significativas com a IA, e 37% falam que se apaixonariam por uma IA, poderiam se apaixonar por uma IA. Né? E ela já tratou pessoas né, com essas questões. Então, assim, é assustador, isso faz com que a IA ela não vai ter atrito com a gente, ela não vai questionar a gente, ela não vai, né, ela vai sempre concordar com o que a gente fala. Então, é uma relação... Tudo é maravilhoso, assim, né? Tudo que você exato, fala, é uma relação flat, né? Só que acontece, isso acaba deixando a gente intolerante para se relacionar com seres humanos, porque vai ter uma série de questões, né? A gente acaba perdendo né, esse músculo do relacionamento real, né? Porque a gente está se relacionando demais com a IA, não tem atrito. E aí as relações estão ficando menos profundas, estão ficando muito mais rasas. Isso é muito complicado. E acho que vale mencionar também, nesse aspecto, que a Jennifer Wallace ela trouxe um frame bem interessante para a gente ter relações significativas, né? Que é o SAD, é o acrônimo SAD, né? S de significativo, deixa eu pegar minha cola, A de apreciado, I de investido e D de dependente. O que isso significa? Isso tanto no trabalho como na vida pessoal. Você precisa ser significativo para a vida do outro, né? Você precisa ter uma relevância na vida do outro, você precisa ser apreciado, né? Sentir que você faz a diferença. Acho que isso, assim, tanto no trabalho como na vida pessoal. Nesse trabalho aqui eu faço a diferença, né? O que eu estou fazendo aqui? Investido, ou seja, as pessoas me apoiam, né? E dependente, eu apoio os outros, né? Ao contrário, né? Então, assim, tem essa relação de apoio mútuo que a gente hoje em dia está delegando para aplicativos várias coisas que antigamente a gente pedia para o vizinho. Então, assim, vou precisar de um copo de açúcar, vou pedir para o meu vizinho. Hoje eu peço um Rappi 10, um iFood 10 minutos e está tudo certo. E que a gente pedir ajuda, muitas vezes a gente acha que é um problema, mas a gente está dando a chance do outro se sentir significativo. E mostrar que o outro importa, né? Então, assim, eu acho que isso é uma mensagem muito legal para a nossa rede, que é uma rede que tem a generosidade, que tem compartilhamento, que acho que está à frente do seu tempo nesse sentido, mas que eu acho que a gente pode continuar fomentando, que é um grande diferencial no mundo executivo. Então, aceitar ajuda faz o outro se sentir significativo. E no trabalho, mostrar para as pessoas qual é o impacto que elas estão falando. Eu acho que só para eu terminar, para eu dar aqui a palavra para o Eduardo, ela trouxe o caso dos bombeiros, que ela falou, cara, acho que os bombeiros vão estar sempre motivados porque eles têm uma missão ali, de salvar vidas, não tem nada mais significativo do que aquilo. Só que eles estavam tendo um índice muito grande de desengajamento. Por quê? Porque eles salvavam as pessoas, mas não sabiam o que acontecia com elas. Então, os bombeiros começaram a falar, né, a instituição começou a falar para os funcionários o que acontecia com aquelas vidas que eles salvavam depois. Tal pessoa teve netos, tal pessoa voltou a trabalhar, tal pessoa... E aí o índice de engajamento subiu muito. Então, isso tudo é sobre as relações, como é que a gente impacta a vida do outro. Né? E aí só numa fábrica, eles colocaram, uma fábrica que, né, fazia produtos, assim, eles colocaram qual era a diferença daquele produto para a vida dos usuários. E isso aumentou significativamente o engajamento. É isso, é o quanto você importa na vida do outro, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Acho que essa foi uma mensagem muito legal. E depois eu anoto aqui, mostro para vocês bota no chat aqui o nome das palestras. Vocês sabem, eu vou comentar uma coisa. Como a Renata bem colocou, tinham várias palestras acontecendo. Tinham inúmeras palestras e era difícil a gente assistir todas. Eu conheci a Renata pouco antes do evento, realmente alguns poucos dias antes aqui, via uma colega do Open Mind. E lá, a gente trocou muita figurinha. A Renata falou, vem aqui, vem assistir essa da Esther Perel, que vale super a pena. E eu estava programado para ir para um outro lugar, fisicamente distante, etc. Falei, vamos embora, vamos assistir. E foi fantástico, porque eu saí exatamente pensando nessa frase. Eu acho que a gente está cada vez mais online, mas a gente está cada vez menos presentes. Hoje nós estamos muito conectados através de WhatsApp, através de e-mail, através de chats, mas presencial, ouvir o outro, conversar, ligar para as pessoas está cada vez mais difícil. Isso não afeta somente o lado pessoal das nossas famílias, mas afeta o profissional, né? Eu me pergunto quanto isso não afeta, para muitos de nós, a relação que a gente tem com a equipe. A gente acaba sendo muito mais automático nas respostas, muito mais superficiais, ao invés de conversar pessoalmente, discutir, interagir.
ele facilita em muitos aspectos, mas em outros não. Então, o alinhamento é fundamental. Então, a provocação que eu deixo aqui para vocês, que foi a provocação que eu também me trouxe, é como estamos presentes verdadeiramente em um mundo que não para de nos distrair. Eu acho que é um ponto super importante. E aqui 2 pontos legais que você trouxe, Eduardo. Eu acho que eu compartilho muito da sua visão. Você estava indo para uma, a Renata chamou você para ir ver a Pharrell, a Brené Brown, não lembro qual que foi agora, e você foi, se debruçou e amou. E é isso, assistir a CW. Você está num lugar, você entra numa salinha despretensiosa e você vai ver ali o Ian, que é um cara super relevante, falando de inteligência emocional dos animais, sabe? Assim, umas coisas que você fala, cara, que animal. Eu tentei fazer muito isso, sair do óbvio também e entender outros mundos. Tipo, eu fui ver o startup e setup do Japão, por exemplo, umas coisas que eu jamais faria no meu dia a dia. Acho que isso é muito legal da SX, né? Você saber que em qualquer lugar que você entrar, você vai ter ali um rico conteúdo e você vai conseguir aprender muitas coisas. E só um ponto antes de a gente passar para a próxima fase. Você falou da próxima frase, você falou de as pessoas não estarem muito conectadas, né? E uma coisa que eu vi muito na SX era muita gente que saía das palestras o tempo todo fazendo conteúdo, gravando. Assim, parecia até que elas não estavam absorvendo ali, sabe? Eu falei, meu Deus, será que as pessoas absorveram o que elas estão vivendo ali? Porque eu demorei uma semana para começar a absorver. E era tanto naquela função de gerar conteúdo, eu fiquei me perguntando também, sabe? O quanto que isso não estava atrapalhando ali absorção dos conteúdos. Mas vamos lá para a próxima frase. Bem, gente, o Steven Spielberg, ele foi um dos speakers, né, nessa edição. Eu não tive a oportunidade de assistir ele presencial, era muito difícil, a gente tem que fazer uma reserva com antecedência, mas o Eduardo conseguiu assistir. E ele trouxe aqui, né, ele fala, tem uma frase dele que ele fala, eu acredito muito na intuição. Minha melhor amiga é a intuição, nunca usei inteligência artificial em nenhum dos meus filmes. Sou contra a AI e se ela sou contra a AI substituir o indivíduo criativo. Como você avalia o ser humano no futuro criativo e inovador? Foi bem polêmica essa frase aqui do Steven, Eduardo. Essa é para você. Tá bom. Primeiro que eu não conhecia o Steven Spielberg, já tinha visto algumas reportagens dele, e ele é uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa super comunicativa, e uma pessoa que tem, assim, um poder da palavra muito grande. E ele conta um pouquinho da história dele, que mostra o contrário disso na juventude. Então, ele, falando um pouquinho dele muito rapidamente, ele era uma pessoa que tinha muito medo quando criança. E ele transformou esse medo em determinado momento. Inclusive, os pais levaram ao Walt Disney para tentar tirar o medo dele, levaram na Montanha Encantada, Montanha-Russa, e umas montanhas assombradas, e não sei o quê. E ele acabou criando desse medo um talismã, e ele começou a trabalhar um impulso de devolver esse medo para as pessoas que colocavam medo nele. Então, assim, ele criou um processo que acabou tirando dele esse problema que ele tinha na época de infância, realmente se reinventando pessoalmente. Ele tinha limitações. Ele falou que ele tinha limitações em casa para assistir televisão. Ele tinha um controle muito grande na época dos pais e não podia assistir qualquer coisa. E isso acabou gerando muita criatividade. Ele acabou pessoalmente criando uma mídia na cabeça dele, e isso serviu depois para o lado criativo dele nos filmes. Ele passa por todos os filmes, conta uma série de pontos positivos, comenta que o próximo filme ele vai fazer em Austin, ou vai fazer no Texas, mas não falou, diz que é segredo qual é. Mas alguns pontos que eu acho que a gente tira de aprendizado. A intuição, ele fala que ele prefere muito mais seguir a intuição dele, ele prefere ouvir os riscos associados, e ele fala do impulso intuitivo que ele ouve no cérebro dele. O intuitivo é muito mais importante para ele do que o racional, do que ele dividir o que é certo e o que é errado, ou ele ir atrás de uma inteligência artificial para decidir as coisas. Ele aceita usar a inteligência artificial como um processo de melhoria, mas nunca como um processo decisivo ou um processo de criatividade dele. Isso acho que é muito legal e eu concordo. Na minha opinião, a inteligência artificial deve servir para a gente sempre como um apoio e não substituir a nossa criatividade. O ser humano deixa de produzir, eu acho que a gente passa a direcionar.
A gente deixa de olhar o volume de produção e acaba pensando muito mais hoje com a inteligência artificial em como direcionar a inteligência para trazer o que a gente precisa. É a história das perguntas, saber fazer as perguntas certas, saber direcionar aquilo que a gente busca para poder ter as respostas que a gente tanto precisa e que agreguem a nós, né? Quem cria melhor, eu acho que o mundo vai passar agora por uma mudança, como o Steven Spielberg coloca, onde o ser humano vira um protagonista da curadoria inteligente, do pensamento crítico, da criatividade e da capacidade de fazer boas perguntas. Então, em resumo, eu concordo com o comentário dele. Perfeito. E ele é muito humble, né? Ele é muito humilde, assim, o jeito que ele fala, que ele traz. Eu assisti ele ao vivo. Pode falar, Ricardo. Marcela, só um detalhinho. Alexandre, vamos deixar as perguntas para depois eles colocarem. Você é o primeiro da lista, né? A gente vai até às 18 horas. Então, você é o primeiro a fazer a pergunta. Então, vamos dar chance aí, porque vocês estão fazendo todo mundo ficar muito curioso com tudo que aconteceu, né, em Austin, e isso é muito legal. Desculpa a interrupção, Marcela, só para justificar. A gente tem 10 minutos aqui ainda, né, antes das perguntas, certo? Tem, sim. Show. Vamos Não, lá. só para saber. Boa. Vou continuar rapidinho, então, aqui, gente. Ó, a próxima pergunta, a gente traz aqui, não pergunta, a gente traz um quote da Amy Webb. A Amy Webb é famosa futurista, tem gente que vai para o South by só para ver a Amy Webb. E ela traz aqui falando que as tendências dizem que está mudando hoje, as convergências apontam que é inevitável amanhã. E aí eu queria perguntar para a Rê aqui qual que é a opinião dela, ela que assistiu a Amy Webb ao vivo, e foi um episódio bem diferente do que ela costumava fazer, né, Rê? Conta um pouco aqui, quem que é o Amy Webb, eu acho que vale a pena as pessoas saberem um pouquinho como que foi esse speaker dela esse ano. Sim, bom, ela já tem há 19 anos, se eu não me engano, um relatório de tendências que é muito usado por muitas empresas, muitos executivos, né? Esse relatório de mais de 1000 páginas. E aí ela começou essa apresentação de um modo diferente, porque a gente está vendo, como eu falei no início, né? O futuro está tão incerto e tão dinâmico, né? Que aí ela falou, não, vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer um enterro do meu relatório de tendências. Então ela fez um vídeo contando a história do relatório de tendências, falando agora o relatório de tendências morreu e eu estou dando origem a um novo relatório, que é um relatório de convergências. Bom, fora o rebranding, né, que eu acho que para mim foi um rebranding, acho que ela falou algumas coisas interessantes, tá? Apesar de realmente ela só mudar o nome e não mexer tanto assim, o relatório dela ficou mais enxuto. Quem quiser, esse relatório está disponível no site dela, tá? Se não me engano é Future Trends, FTSG, o nome do site. E ela falou de convergências, que são fenômenos conjuntos que têm um impacto mais sistêmico, né, que trazem uma nova realidade repentina, que redistribuem poder, redistribuem o capital e que não são reversíveis. Então, ela mudou de tendências para convergências, porque também não adianta ficar com 500 tendências caçando atrás de cada uma delas, e aí ela trouxe 3 convergências, tá? Uma é do humano aumentado, que são apetrechos que a gente coloca para a gente ganhar produtividade e eficiência, como, por exemplo, um exoesqueleto para a gente andar mais rápido, ou ela mencionou uma cama que ela dorme, que otimiza o sono dela. A gente tem a aura, né, que muitas pessoas usam, então a coisa já está surgindo, e que esse humano aumentado pode ser 2,2 vezes mais eficiente com a tecnologia que existe hoje do que o humano que não usa esses gadgets. Isso vai trazer uma desigualdade social ainda maior, né? Porque quem puder comprar vai ser mais eficiente, vai dormir melhor até. Segunda tendência é o trabalho infinito, que é os robôs trabalhando para a gente, né? A gente dá o prompt, eles falaram muito dos agentes autônomos. Acho que vai dar tempo da gente falar isso aqui, que acho que foi um tema muito falado. Os agentes autônomos de IA, a nova era da IA. E a terceirização emocional, que eu já falei um pouquinho no início. Ela trouxe essas 3 grandes tendências, mas o que eu mais gostei falando de futuro e tendências, Marcela, foi o Matt Klein, que ele trouxe assim, cara, são gastos mais de 80 bilhões de dólares em pesquisa por ano. As tendências não mudam de um ano para o outro. Ele até trouxe assim, tendências de 2018, tendências de 2024, 2 blocos. Qual vocês acham que é 2018? Aí o pessoal levanta a mão. Qual vocês acham que é 2024? Todas eram de 2018. Só que todas pareciam ser de 2024.
Então, assim, as tendências não mudam tanto de um ano para o outro. Isso ele trouxe, o Matt Klein, que é do Reddit, tá? Que é uma grande rede social que tem muitas comunidades. E ele trouxe a provocação que eu acho que eu faço aqui para vocês. Tem 68 pessoas aqui que trabalham em grandes empresas, que têm realmente um papel de liderança. E a provocação que ele trouxe para a gente, que eu trago para vocês, é como é que a gente, ao invés de ficar caçando o futuro, a gente não ajuda a criá-lo. Então, como é que a gente pode ser um foresight activist, né? Um ativista do futuro, desenhando as tendências que vão acontecer no futuro. Então, acho que isso foi muito interessante, foi muito provocativa a palestra dele nesse. Adorei. Eu só queria fazer um comentário. Pode falar. Só queria fazer um comentário rápido. Concordo super, Rê, que você falou, e eu acho que isso traz uma profundidade muito mais estratégica. A tendência, a gente fala em movimentos isolados, às vezes passageiros. Quando a gente fala em convergência, nós estamos falando de forças combinadas, nós estamos falando de tecnologia combinado com comportamento, com mercado. Eu vejo assim uma profundidade. Eu acho que tendência hoje acaba sendo uma coisa muito rápida. As mudanças acabam deixando de definir uma tendência. Muito mais hoje na linha de uma convergência. Super concordo com você. Perfeito. Gente, a gente tem mais 3 perguntinhas rápidas aqui, mas a gente não poderia deixar de trazer a Michelle Schneider. A Michelle é brasileira, ela teve ali o painel dela, que foi super disputado esse ano. Ela é uma querida e ela tem livros falando, né, de como que vai ser a profissão do futuro. Ela faz várias provocações. E a gente traz aqui essa pergunta, né, que a pergunta não é se nossas profissões ainda existirão, e sim como serão remodeladas. E aí, Eduardo, eu queria escutar um pouquinho aí da sua visão, ainda mais para esse público aqui do Open Mind, eu acho que casa muito, como que a gente vai remodelar aqui nossa profissão para a gente não ser substituído ali pela inteligência artificial. Primeiro, eu queria comentar que eu fiquei super feliz em ver brasileiros também apresentando no SX. A gente vê os americanos, a gente vê que é um mundo bastante americano, né, norte-americano, dizendo assim, mas é bacana que a gente vê mais brasileiros, e a Michelle, eu não a conhecia, falou super bem, eu fiquei super contente com a apresentação dela, além do bom inglês dela, eu acho que o conteúdo acabou lotando a sala, e foi muito legal, bom ver um brasileiro protagonista apresentando. O que ela diz, e ela coloca uma provocação, como é que vai ser o nosso trabalho daqui a 5 anos? Na verdade, as pessoas perguntam, será que ainda vai existir a nossa profissão? E ela faz uma provocação muito boa, dizendo, não é essa a pergunta, como que vai ser a nossa profissão? Muitas delas vão existir, outras muitas vão ser criadas. A pergunta é como nós vamos nos posicionar e como é que a gente vai se adaptar a essa nova realidade, né? Hoje, por exemplo, inteligência artificial, a distância entre os humanos e a inteligência artificial diminuiu muito. Hoje, a inteligência artificial consegue ter uma participação muito mais prolongada nas atividades, muito mais profunda. Dando um exemplo aqui, alguns números que ela passou, 23% das organizações hoje usam inteligência artificial ainda que moderado, ou seja, já utilizam de um total da pesquisa que ela fez. Mas o mais impressionante é que 74% das empresas pretendem ter um agente de artificial participando da operação nos próximos 2 anos. Então, se isso ainda não é uma realidade, vai ser uma realidade bastante participativa dentro dos processos nos próximos 2 anos. E 2 anos é nada, são 24 meses, é muito rápido, é hoje, né? Sim. E ela fala também que o AI vai suportar trabalhos autônomos com maior duração. Então, os investimentos em IA vão ser cada vez maiores, mas o protagonismo das pessoas, voltando ao que eu falei antes, continua sendo fundamental em como direcionar a IA da forma correta para obter os resultados que a gente busca. Perfeito. E aí, vamos só para a última perguntinha aqui, Rê. Eu queria escutar mais a sua opinião aqui em relação aos agentes autônomos, né? Você falou, vamos falar um pouquinho mais disso, mas a gente sabe que a próxima internet não será feita para humanos, mas para agentes autônomos. A gente já vê várias discussões de CHROs, como que eles vão lidar com pessoas e robôs. Isso desafia o conceito tradicional da marca, do Matthew Prince. Conta um pouquinho aqui para a gente qual que é a sua visão em relação a essa frase.
Perfeito, Marcela. Não, eu como profissional de marketing olho para essa fase e falo, peraí, o que a gente precisa reinventar, né? Mas só para contextualizar, o Metal Prince, ele é CEO da Cloudflare, que é uma empresa de infraestrutura que hoje gerencia 20% do tráfego da internet hoje. Então, ele tem uma visão bem grande do que está correndo na internet. E ele trouxe, né, hoje a gente tem o B2B, o B2C, e que a gente vai ter muito em breve, nos próximos 12 a 18 meses, o B2A, que é o Business to Agent, né, que são os agentes autônomos que vão fazer as compras na internet para a gente. E aí, com isso, não adianta mais a gente ter um bom UX no site, né, que é User Experience, um design atrativo, com as cores atrativas. A gente vai precisar ter um AX, né, que é o Agent Experience. O quanto que a gente vai facilitar a jornada de compra daquele agente autônomo dentro do nosso e-commerce, né? E aí, o que eu acho sobre isso tudo, tá? Eu acho que isso sim vai acontecer muito em breve, porque a Amazon, Target, o Walmart já estão preparando seus modelos de agentes autônomos, mas a minha opinião aqui como marqueteira, eu acho que são momentos para compra mais planejada e racional, e não para todo tipo de compra. E hoje, grande parte das nossas compras são emocionais, né? E a gente não vai delegar tudo isso, 100% do que a gente compra para um agente autônomo fazer. Acho que uma parte sim, mas não tudo, e eu acho que os nossos negócios precisam estar preparados. Sem dúvida, a gente precisa ter um bom GEO, eu não sei se vocês sabem, mas é o novo SEO, né? A nova forma como a gente precisa ser encontrado pela IA, acho que isso já está muito preeminente, as marcas precisam ser facilmente encontráveis pela IA, né? Não só pelos sistemas de busca. Então é isso, acho que é um conceito expandido, tá? O B2A, mas não vai ser o único modelo de negócio, a emoção ela vai continuar na base da compra principal para os consumidores, a gente vai precisar continuar criando para os humanos, enfim. Então, acho que isso é um pouco do resumo. Acho que fechamos aqui no tempo certinho, né, Marcela? Perfeito. Gente, a gente passaria o dia aqui, tá? A gente passaria o dia falando, mas como a gente não pode, vamos abrir para o Q&A agora, para a gente escutar um pouquinho de vocês, que a gente quer que seja uma troca, tá? Vamos lá. Bom, enquanto o pessoal se preocupa né? Eu não estou encontrando eles. Você pode, por favor, Marcela, tirar a apresentação para que eu veja mais as pessoas de uma forma geral. Alexandre Moura, por favor, está contigo. Legal, obrigado, Ricardo. Não, parabéns pela apresentação, pessoal, e especialmente para o Eduardo aí, que a gente se conhece há um bom tempo já. Muito bacana e só me motiva mais a já fazer uma preparação, um planejamento para o próximo ano do evento. Bom, aqui eu sei que vocês falaram do papel humano, né? As relações humanas, a maioria das nossas áreas são extremamente relacionais, né? Eduardo, inclusive a nossa, extremamente relacional. E esses dias eu estava batendo um papo com o Gustavo Araújo, do Distrito. Muitos de vocês conhecem, né, o Distrito, e alguns que não conhecem, sugiro conhecerem e baterem um papo, que é um ecossistema de inovação bem interessante, e que hoje a gente estava comentando exatamente sobre essa questão relacional com a evolução das estruturas que a gente vai ter daqui para frente, né? E daqui para frente em meses, talvez, não em anos, né? Então, seria a gente passar de uma automação que acelera tarefas, depois uma automação que acelera e substitui as tarefas também, que é onde a gente está passando por uma parte mais agêntica, né? Os AI Agent acelerando as tarefas, depois eles passando a não só acelerar tarefas, mas substituir a supervisão, e lá para frente eles acelerando já numa liderança. Então, assim, começa a cruzar, a questão toda é que ela começa a cruzar uma fronteira aí, da aceleração de tarefas para uma substituição e uma complementação, né, que eu acho que talvez seja o que está mais próximo da nossa realidade, é uma atuação conjunta com capacidade de julgamento, né, e bastante, como o Eduardo comentou, de pensamento crítico. Então, como é que vocês veem essa nova arquitetura lá para frente, né, das funções em geral, né, como que isso vai evoluir com essa progressão acelerada aí dos agentes, dos AI agents? Legal. Não sei, Eduardo, quer falar? Pode começar, Rê. Posso começar? Tá. Claro. Não, é super legal essa pergunta, Alexandre, que foi um tema muito explorado também por muitos speakers, o Ian Beecraft, a Sandy Carter, falando como é que a gente prepara o nosso ambiente de trabalho, as nossas estruturas, para incorporar os agentes de IA no nosso organograma, né? E aí a Sandy Carter falou que, olha a provocação, porque é isso, é tudo muito... Ela falou,
só 15% do conhecimento do mundo está digitalizado. Então, ainda vai ter muita coisa que depende do conhecimento, da experiência dos seres humanos, como nós aqui, que temos muitos anos de experiência, isso precisa ser muito valorizado. E ela fala que 85% da verba para você implementar o sistema de IA precisa ser para governança e integração, para você garantir os guardrails, a parte de segurança, os novos processos, a nova estrutura organizacional. Então, assim, 85% precisa ser para isso, 15% para o modelo de IA. Então, assim, prepare a sua organização. Depois, inclua agentes de IA no organograma, mas nunca liderados por agentes, sempre liderado por humanos, né? E a terceira coisa que ela trouxe, que eu discordo, tá? Que é capacite as pessoas que não são desenvolvedores, né? Toda a sua população da organização para fazer vibe coding. Vibe coding é quando você pede para IA programar para você. E hoje 65% dos desenvolvedores já estão fazendo isso. Por que eu não concordo? Pelo menos não estamos prontos para isso. Eu não sei se vocês viram o caso da Amazon, não foi muito noticiado, mas eles tinham uma meta de implementar o Kiro, né, que é um agente de IA na organização, implementaram muito rápido, tiveram um grande problema e tiveram 6,3 milhões de pedidos cancelados por causa disso. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter segurança, tem que ter os guardrails, sabe? E tem que pensar na estrutura e nos processos. Não sei se eu te respondi, Sim. mas é um pouco da minha visão misturada com o que eu ouvi lá. Legal. Complementando, Ale, muito bom ver você aqui, que legal. Eu diria o seguinte, é um mix de respostas. De um lado, eu não vejo as empresas aqui no Brasil protagonista ou liderando essas mudanças. A gente acaba seguindo muito o que é feito lá fora. Então, acho que os Estados Unidos acaba liderando mais essa transformação. Por outro lado, eu acho que eu vejo uma oportunidade enorme para os brasileiros que são super criativos, que são empreendedores e que querem desenvolver soluções nesse caminho. Então, eu vejo muito brasileiro na área de tecnologia, justamente buscando se diferenciar, e eu acho que nós vamos ser grandes agentes dessa transformação. Acho que a gente só não pode deixar de mencionar também os chineses, né? Quando a gente fala de inovação, era até um dos pontos que a gente não viu no SXSW. Assim, eu sei que por todo o contexto econômico aí mundial, mas a gente não vê ele como speaker, por exemplo, né? A Ásia realmente não estava muito presente aí nesse SXSW. Então, a gente, quando fala de inovação, você não falar da Ásia é até um pontinho ali que incomoda, né? Verdade. Tem as bolhas, os hubs, né, os stacks de tecnologia pelo mundo aí, com Estados Unidos e China antagônicos, né? Vamos lá, 2 perguntas. Pessoal, até para não extrapolar o tempo, perguntas concisas, diretas, né, aquelas que impactam. Hudson, tá contigo. Olá, boa tarde, pessoal. Na verdade, eu queria ver a visão de vocês, né? Sou da indústria de base, e aí a gente tem a IA muito aplicada aqui nas monitoramento de gestão de ativos, né? O centro de monitoramento de ativos, na área de suprimentos. Mas quando a gente olha para a base efetiva, né? Vamos pegar aqui mineração, ainda as manutenções de ativos, etc. Eu queria entender, isso para a gente ainda está muito distante, né? E aí tem muita dificuldade, inclusive, com captura de mão de obra com um perfil mais executivo. Como que vocês veem isso para a indústria de base, essa aplicação, quanto que isso vai transformar efetivamente esse processo? Eu diria para você que a inteligência artificial está cada vez mais se moldando aos negócios. Então, quando você, pelo que eu entendi, você é da Vale, você atua na área de mineração, a IA vem com tudo para otimizar o processo. Mas eu acho que ela ainda está em processo de desenvolvimento. Então, tem muita coisa bacana de programação, tem muita coisa de desenvolvimento no processo. Vamos falar de supply. Em supply chain, você hoje já consegue ter AI ajudando muito no processo de S&OP, no processo de planejamento, no processo de compra, e muitos processos periféricos à produção propriamente. E muito em breve eu vejo ela também atuando na programação da operação, justamente no processo de escoamento, não só de remoção do minério, mas no escoamento também. Então, ela vai estar presente em todos os lugares, você pode ter certeza, e não longe daqui.
Só um adendo rapidinho aqui, eu conheci uma empresa hoje que eu não conhecia, brasileira, que já está em Série C, e eles fazem um trabalho muito legal, que é preditivo nas máquinas agrícolas. Antes da máquina dar problema, eles já monitoram como que está a temperatura, qual que é a velocidade, ele já vai avisar que aquela máquina vai dar problema, sabe? Eu achei sensacional, eu falei, cara, a gente tem que olhar como a AI vai estar em todos os lugares mesmo, porque é uma empresa que está crescendo muito e é brasileira, achei bem, bem interessante. Excelente comentário, concordo. Eu acho que são frames, gente, para dar base aqui à discussão, Hudson, que eu vi, né? 2 frames interessantes para uso de IA. Um deles usa a taxonomia de Bloom. Eu vou mostrar para vocês o que é isso, vou explicar para vocês, mas é muito usado por educadores para falar das competências humanas. Então, assim, a base é memorizar, aí vai subindo, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Quanto mais na base essas profissões tiverem, mais eu uso de IA. Ou seja, memorizar, compreender, aplicar, né? E quanto mais no topo, criar, avaliar, analisar, menos a gente deve usar IA. Então, acho que é um frame que acho que se aplica a qualquer indústria, né? Então, tem muito dado, né? Tem muita processamento de informação. Cara, aqui você pode usar bem IA, mas você vai avaliar, vai julgar, vai criar, não é tão adequado. Então, acho que é um frame que se aplica a várias indústrias. Ok, obrigado, Hudson. Walter Ruiz, por favor. Boa noite, pessoal. Parabéns, obrigado aí pelo compartilhamento. Outro dia estávamos falando com o Eduardo sobre esse tema também de IA aqui. Trabalho com tecnologia e a minha provocação é assim, acho que o mundo vai mudar radicalmente em termos de trabalho, agentes autônomos, isso já está acontecendo, mas eu estava externando minha preocupação para o Eduardo, eu queria ver a opinião geral aqui, que é assim, tanto no mundo de desenvolvimento de software como a gente faz, como eventos que eu tenho ido na área de direito, que são muito fortes também hoje já o uso de IA, o que se percebe é que o ganho de produtividade se consegue mais com pessoas sêniores, né? Ou seja, a pessoa sênior substitui um monte de estagiários, no caso do direito ou de programador, e faz muito mais coisa em menos tempo e mais eficiente. Funciona, vamos ter um ganho de produtividade enorme agora, mas eu fico com aquela pergunta, né? Puxa, como é que vai ser formados os novos sêniores, né? O escritório de advocacia grande que eu fui num evento outro dia já falou que ele já não tem mais uma pirâmide, eles têm agora um tijolo, talvez seja uma pirâmide invertida em muito pouco tempo, ou seja, não vai ter estagiário sendo formado para sênior daqui a 10 anos. Acho que é uma provocação de como a gente pode ficar refém, né, na formação das pessoas. Então é uma coisa que me preocupa, apesar que estou usando, todo mundo está usando aqui no desenvolvimento de software para caramba, estamos usando intensamente, está mudando o mundo, mas ao mesmo tempo muda ou impacta um pouco a formação das novas gerações. Então queria ver um pouco, por essa provocação para vocês. Legal, Walter. Cara, acho que o que você está falando é o que está na cabeça de todo mundo, né? Hoje, eu achei até baixa essa estatística, mas 34% das pessoas têm ansiedade de perder o trabalho para IA. Eu achei até baixo. E eu acho que realmente, a gente viu no relatório do World Economic Forum, né, que 39% das habilidades vão ser afetadas. Eu acho que vai ter um shift, entendeu? Vai ter uma mudança das habilidades que são necessárias. É importante a gente estar atualizado com o que está acontecendo. É importante esse fator humano, como a gente falou aqui desde o início, é muito importante. Eu acho que a gente aqui, o público do Open Mind, que é um público que tem muitos anos de experiência, que já tem julgamento crítico, né? Eu acho que isso aporta muito desde que a gente esteja atualizado. Então, acho que, minimamente, acho que a gente dentro da pirâmide eu acho que é o mais protegido, assim. Agora, é super importante, gente, essa parte de segurança, de regulação. Isso também foi muito falado lá, né? Que hoje, para você comer um sanduíche, tem muito mais regulação do que você para usar uma IA. E acho que o potencial de dar problema, como a gente viu isso da Amazon, é gigantesco, né? E que os países precisam se unir e fazer um tratado em conjunto. Cara, e é isso, a gente está colocando as informações para 5 Big Techs e para 2 países, China e Estados Unidos. Tá tudo ali, sabe? Então, a gente está confiando as nossas informações nessas empresas. Olha o ouro que a gente está entregando, né? Então, eu acho que é importante a gente estar muito... Não sei se eu te respondi, Walter, mas é importante a gente estar muito antenado com essa parte de segurança, né, regulação. E só mais uma coisa interessante, que eu não sei se tem vídeo momentâneo, mas eu fui numa visita junto com o Eduardo na Whole Foods, lá na Amazon, né? E eles falaram que tem o Amazon Medical, que é um serviço de aconselhamento médico para os consumidores. E ele falou que antes de cada conselho que ele dá para o consumidor, tem 12 agentes validadores. Então, assim, e você vai treinando os seus agentes validadores. Um que pode ser para
tipo um farmacêutico, será que um remédio interage com o outro um nutricionista, o outro. Então, assim, antes de um conselho ir, né, para o consumidor, ele tem esses agentes validadores, e que a gente pode ter os nossos também. Então, eu, Renata, quando IA, posso ter meu CFO, Renata, não compra esse corrente autônomo, seu cartão já estourou. Posso ter meu advogado, eu posso treinar, posso ter minha mãe, né, colocar lá a personalidade da minha mãe e treinar os meus agentes validadores, né, para a IA ser mais precisa. Então, acho que essa informação é interessante. Eu queria começar, para não estender muito, só queria fazer um comentário. Conheci o Walter há 3 semanas atrás, num evento do Open Mind, batemos um papo, curiosamente sentamos um lado do outro. Na semana seguinte, eu estava visitando a empresa dele, uma super empresa, um baita empreendedor, fora da caixa, trabalhos muito legais. Então, o Open Mind também conectando pessoas é muito legal. Walter, respondendo aqui, não tem muito mais a complementar do que a Renata falou, mas assim, eu busquei ter interação não só com brasileiros, mas com americanos. E quando eu estava nos eventos, essa foi a preocupação que eu mais ouvi. Conversando com pessoas ao lado da área de tecnologia, etc., eles disseram exatamente isso. Lá atrás tinha um boom nessa área de tecnologia. As universidades, as escolas voltaram, abriram muitos cursos nessa área de tecnologia. Houve uma migração de muita gente para estudar nessa área, e agora eles estão enfrentando uma dificuldade, porque tem muitos profissionais e não necessariamente tem espaço para todos. Se esse é um problema lá, certamente vai ser igual no resto do mundo. Então, assim, a tecnologia, as pessoas vão ter que se reaprender como aproveitar e como surfar nesse mundo, porque não vai mais ser como era. Ok, assim, complementando, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Complementando o que o Walter disse, eu costumo brincar que um dos viés de caráter que eu tenho, eu sou economista de formação, né? Então, a gente tem taxa de natalidade menor no mundo, né? O boom dos platinados, né? E a base gozado da média, né? do pessoal de meia idade explodindo em burnout, né? Como é que nós vamos criar os novos líderes se o atrito eu sei que o mundo mudou, tá? E eu estou bem antenado nas mudanças do mundo, mas esse atrito friccional da geração do líder, né? Vocês passaram por isso, o Eduardo passou por muita fricção no aprendizado para se constituir. Como isso vai ser tocado? Se os agentes eles estarão fazendo as coisas básicas e não erram mais como nós erramos, né? Como que a gente vai criar os caras que vão nos substituir? Ricardo, eu Essa fui é a numa pergunta palestra. do milhão. Falei, Mar. Não, eu Fala aí, brincar, essa Mar. pergunta do milhão. Ah, Eu trabalho com saúde e bem-estar, né, gente? Então, assim, a gente tem que e, estar os- muito bem e tem um burnout, né? emocionalmente. Exatamente, para a gente estar equilibrando os pratinhos. Mas vai lá, Rê. Eu ia falar que eu fui numa palestra, gente, o título é muito provocativo, tá? Então não reparem no francês, mas o título era Fuck Productivity and Create Moments of Joy. Então, Of assim, Joy. então ela falou assim, olha, não adianta você querer ficar correndo atrás da produtividade, porque não é isso que vai agregar a qualidade do seu trabalho no futuro. Sim. Você precisa ter momentos de alegria, momentos realmente que você vai espairar para você ter ideias, para você ter visão crítica, para você, né? E aí ela tem um guia, se quiser eu mando depois, Ricardo, um guiazinho de como é que você pode ter esses momentos assim, né? Para você valorizar a sua criatividade. Que não adianta que você está ocupado, não é criar valor, a produtividade foca em impacto e resultados, não só em otimização. Enfim, então eu acho que as novas gerações, eu acho que elas tentam também trazer um pouco isso para a gente, né? Com equilíbrio de vida, com uma nova forma de trabalhar. A gente não está inspirando a nova geração. Hoje, na minha geração, eu sou millennial, né? 30% das pessoas, quando tinham 30 anos, eram líderes. Hoje, na geração Z, 8% são líderes. Então, assim, a gente não está, de fato, Não. criando o pipe. E o mundo é deles, né? Não o nosso, né? O mundo é Exato, deles, exato. né? Assim, não tem Ricardo, jeito. Eles não avisamos isso a eles, tá? Esse mundo aqui é deles. Nós vamos, né? Nós temos deadline. Tem uma hora aqui. eu Desculpa, Eduardo. gosto muito da tua pergunta, Ricardo, porque hoje a gente vende para pessoas, amanhã nós vamos vender para algoritmos. O modelo de recomendação vai ser diferente.
Os agentes de compra estão cada vez mais automatizados. E a automação, ela não olha para emoção, ela não vê percepção, ela não vê storytelling. Então, nós vamos ter que nos ajustar para saber vender para eles. Preços, ok, mas performance, confiabilidade, história, tudo isso vai ser uma condição básica, não vai ser um diferencial. Dizer que seu produto é mais confiável que o outro, para inteligência artificial, isso vale zero. Isso é básico. Ok. Agora, eu vou fazer uma pergunta, talvez seja curiosidade de todo mundo, mas vocês respondam o que der, o que puder. Eu quero ir para SXSW, eu quero passar 10 dias lá. Qual é o investimento para isso? Né? Como eu devo me preparar? Isso porque eu quero curtir. Olha, vai depender muito, Ricardo. Sabe por quê? Você vai querer entrar na indústria do FOMO ou não vai querer? Sabe, FOMO, Fear of Missing Out. Você vai querer entrar na indústria do FOMO ou não? Qual é a sua predisposição? Porque eu vou te falar uma coisa. O ingresso é $1.200, tá? Dependendo, aí tem o Platinum e o Innovation, né? O Innovation não tem tantos fast passes, não te dá acesso a alguns filmes, da parte cultural, né? O Platinum acho que foi 1.500, enfim, mais ou menos nessa faixa. Agora tá mais barato, porque comprando com antecedência é mais barato. Eu paguei $1.000, Acho que Boa, 15 mil Marcela, reais uma semaninha você paga. Eu peguei em cima da hora. Né? Passagem para Austin é super barato, tá? Só que eu fiquei muito impressionada com o número de empresas que estão cobrando fortunas para fazer curadorias, tá? E aí, céu é o limite. Céu é o limite. Então, assim, você pode ficar num hotel no centro, no Hilton, no Marriott, ou você pode ficar numa mais distante. Então, vai depender. O ingresso passagem é nessa faixa, uns R$3.000. Barata a passagem para Austin, né? Na econômica. E mil e poucos dólares o ingresso. O resto vai ser eu concordo. Eu comento o seguinte. Primeiro, você tem que definir o seu propósito. Tem pessoas que vão lá para fazer contato, para fazer network, para ver o que existe de novidades. Tem pessoas que vão lá para assistir as palestras. Se você vai assistir as palestras, tem 1.001 palestras e muitas interessantes ao mesmo tempo. Então, você tem que dedicar tempo antes para ler e avaliar e priorizar aquilo que você vai ver. Pior, esse ano elas não estavam concentradas no espaço, porque ele estava em reforma. Então, você precisa levar em consideração a logística também. E um terceiro ponto, você precisa se planejar para você ter todo o interesse. Não adianta você estar presencialmente dentro de uma sala, mas não estar com a cabeça lá. Então, realmente, é se desconectar do mundo e se dedicar a ouvir, a aprender, a trocar figurinhas e ficar o dia inteiro. Se você for com o objetivo, ainda com a demanda de ler 50 e-mails por dia ou 100 e-mails por dia, responder 200 WhatsApps e ainda querer fazer networking até a meia-noite na sala de São Paulo, na Casa de São Paulo, esquece, você não passa do terceiro dia. Que loucura, que loucura. E vocês ouviram alguma coisa dos humanos aumentados, assim, a questão de se trabalhar genes ou não? Sim. Eu ouvi Isso é muito louco, não nos humanos aumentados, mas eu vi na palestra do MIT Technology Review, que é um relatório, posso mandar aqui também se vocês quiserem, mas acho que esse não sei se é pago, que o MIT solta todo ano com as tecnologias breakthrough daquele ano, que vão ser realmente mais perenes, né, que vão causar grandes transformações. E uma delas, Bigli, era a edição de genes, né? Então, assim, hoje em dia você já consegue... CRISPR, alguma coisa assim, né? A sigla CRISPR, não é? Eu não me lembro, mas assim, hoje você já consegue, já é possível pela tecnologia, já tem gente fazendo isso, infelizmente, editar como é que vai ser a personalidade daquele bebê, como é que vai ser a cor do cabelo, a cor dos olhos, o nível de QI, né? É impressionante. Então, pode ser usado de um jeito que pode ser muito complicado para a humanidade, mas de outro jeito que pode ser bom. Por exemplo, teve um bebê curado de uma doença letal no fígado antes dele nascer. Que é bebê KJ, né, o nickname dele. Então, assim, isso foi impressionante. E a outra coisa da edição de genes é que eles já conseguem reativar genes de pessoas que não... de espécies que não existem mais. Então, eles pegaram e misturaram mamute com camundongo. Mamute não existe mais, muitos anos. Então, para criar mamute mais resistente ao frio. Então, eles recriaram e mostraram lá. A Marcela viu, né?
É muito creepy, pegando a palavra do Vini. É muito, né, é muito, assim, é um novo mundo, né? Assim, efetivamente é um novo mundo. Eu não sei quanto distante está da nossa realidade, mas eu acho que a velocidade das mudanças acelera cada dia que passa, né? Dá medo, né? Não, muito. Ó, só para fechar aqui rapidinho, que a gente já passou, mas uma das palestras que eu vi, que é do EISA aqui, que é Earth Species, que é Nature Speaks, é ele falando que a gente já está se comunicando com baleias, a gente já consegue fazer o patterns das baleias se comunicar, e que em breve a gente vai estar se comunicando com os animais, e como que isso vai mudar na nossa alimentação, na nossa vida. Então imagina aí, a gente vai comer uma vaquinha sabendo que a vaquinha se comunicou, sabe? Então assim, vai ser um mundo, uma descoberta nova. Você já imaginou o cachorro querendo falar com a gente? Pedindo tudo que a gente olha, eles já vivem bem, vão viver ainda melhores. E não está distante. É verdade. Bom, meus amigos, são 18 horas e 10 minutos, né? É como a Marcela falou, a gente ficaria até meia-noite aqui, vamos pedir pizza, vamos pedir, né, para a gente continuar batendo papo. Eu adorei, né? Assim, esse é um assunto que eu adoro, né, muito, né? Eu fico vendo um monte de coisa do SXSW. Vou me organizar para ver a nossa amiga Cristuna, né, o dia que ela estiver lá num dos painéis, né, uma querida, né, open-minded como a gente, querida amiga. Essa é uma brincadeira entre eu e ela, né? Eu tenho que ir para Austin o dia que ela estiver lá sendo uma das painelistas, né? E eu queria agradecer vocês três, né? E a todos, né, que forem em Austin, né? Sobre isso, obrigado pelo compartilhamento, foi muito bacana, Marcela. Muito obrigado, Renata. Obrigado muito. Não, Eduardo, você sempre é um querido, obrigado mesmo. E as últimas considerações de vocês, por favor. Acho que só agradecer aqui a presença de todo mundo também que assistiu a gente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, quiser mais alguma informação, fonte de alguma informação, estou aqui. Eu sou meio CDF, né? Eu gosto de estudar, então eu estou disponível aqui para vocês. Obrigada pela oportunidade aí, Ricardo e Lúcio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Nós aqui agradecemos, Renata. Marcela, por favor. Só para fechar aqui, eu acho que a gente viu muito pouca gente do Open Mind lá esse ano. Próximo ano eu quero uma caravana nossa. Então a gente estava falando sobre isso, acho que vale, né? Tem tudo a ver aqui com o nosso network. Então eu quero fazer aí esse pedido para a gente próximo ano organizar uma caravana. Eu posso ver os preços, já mando de antemão aqui, posso ajudar com isso, tá? Mas quero ver todo mundo lá próximo ano. Muito bom. Eduardo, vamos tentar dar um espaço para o Marcos. Marcos, antes do Eduardo com as considerações finais, Marcos, está contigo. Não, só para comentar o que a Marcela falou, de ver mais pessoas lá no Open Mind o ano que vem. Eu estava olhando os ingressos aqui como curioso, né, enquanto acontecia essa apresentação de vocês, e existem pacotes com muito desconto para grupos maiores. Então, acho que vale a pena pensar nisso também, tá, pessoal? Boa. Excelente. Vamos organizar. Eu acho legal, Marcos. Eu ia falar exatamente isso. Acho que se a gente vai ter a oportunidade de fazer um comitê de inovação, acho que um dos pontos que a gente pode é justamente identificar quem tem interesse e tentar alavancar alguma oportunidade. Então, Ricardo, você já tem aqui um interessado, tá? Não sei se você tem talvez 3 interessados para participarem aí desse comitê, para eventualmente até liderar o comitê. E obrigado pela oportunidade, Lúcio e Ricardo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E contem comigo, quem tiver mais alguma dúvida e quiser trocar uma figurinha, eu estou à disposição. É isso. Esse é um tema que não vai morrer, só vai acelerar a cada dia. E eu agradeço novamente vocês três, vai ser muito legal. O mês que vem esse tema vai ser muito comentado e sempre a gente vai estar comentando sobre inovação, porque essa é a mola mestra das nossas vidas. E vamos, Marcela, me ajuda a responder essa pergunta de 1 milhão. Como é que a gente vai criar as novas Marcelas nesse mundo doido que a gente está vivendo? Meus amigos, obrigado, né? Tamo junto nessa jornada. Valeu muitíssimo. Boa semana, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Boa semana, tchau, pessoal. gente. Obrigada pela presença. Tchau. Valeu.